O premier iraquiano pediu ao secretário de Estado norte-americano para enviar uma delegação ao Iraque com o objetivo de retirar as tropas dos Estados Unidos de lá. Quem conta os detalhes é a Mariana Jangiacomo, direto de Nova York e ao vivo. Mariana, essa é outra questão tensa, né, entre os Estados Unidos e o Iraque. Com certeza, Kalina, o Iraque continua pressionando os Estados Unidos pela retirada das tropas norte-americanas do país e agora o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul-Mahdi, divulgou esse comunicado dizendo que ligou para o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pedindo justamente que ele envie essa delegação ao Iraque com o objetivo de planejar a retirada das tropas. O premier iraquiano disse que o país rejeita todas as violações à soberania do Iraque, incluindo os ataques norte-americanos e iranianos que aconteceram nestes últimos dias, isso mesmo depois de acalmarem, as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, depois do pronunciamento do presidente Donald Trump feito na quarta-feira. Vale lembrar, Kalina, que oficiais norte-americanos, incluindo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, já se posicionaram contra essa retirada do exército norte-americano do Iraque e, inclusive, o presidente Donald Trump chegou a falar até em impor sanções contra o Iraque se, de fato, os iraquianos expulsarem o exército dos Estados Unidos do país. Kalina. Ô Mariane, falando agora sobre um assunto que foi deixado em segundo plano aí nesses últimos dias nos Estados Unidos, o processo de impeachment de Donald Trump deve ir a julgamento no Senado ou não? Vitor, esse processo vai sim ao julgamento do Senado agora. O quando depende da presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, que disse que será em breve. Ela ainda não recomendou os artigos de impeachment ao Senado, que é um passo necessário para essa próxima etapa, mas disse que em breve fará sim essa recomendação. O que acontece? A Nancy Pelosi está segurando esses artigos, agora essa demora já quase chega a um mês, desde que a Câmara dos Deputados aprovou o impeachment e recomendou, então, que ele seguisse para essa próxima etapa no Senado, porque ela queria que a maioria republicana dos senadores concordassem, então, com regras para esse novo julgamento que fossem mais favoráveis com relação ao que os democratas querem. Então, ela queria um julgamento com testemunhas, um julgamento um pouco mais longo nessa fase do Senado, e os republicanos já sinalizaram que não queriam, sinalizaram que queriam que esse novo julgamento fosse rápido e sem a convocação de novas testemunhas. Mas agora, o senador, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse então que assim que ela recomendar os artigos para o Senado, ele deve começar esse julgamento e deve decidir essa questão sobre a convocação ou não de novas testemunhas, enquanto o processo já estiver acontecendo. E, de fato, alguns analistas aqui dos Estados Unidos dizem que a Nancy Pelosi também está segurando esses artigos de impeachment para testar a opinião pública sobre o processo de impeachment, então dar um tempo para ver se consegue uma opinião pública mais favorável a esse processo, e nesse meio tempo algumas mudanças aconteceram sim. Por exemplo, o ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, que foi demitido por Donald Trump no ano passado, disse que estaria disposto a prestar depoimento, o que poderia mudar sim esse cenário do impeachment, que até o momento, então, é muito improvável que Donald Trump seja removido do cargo. Para que isso aconteça, pelo menos 2/3 dos senadores precisam votar pelo impeachment, e o Senado, como eu disse, tem maioria republicana. Trump ainda tem muito apoio dentro do partido, e então é improvável que ele saia do cargo. Inclusive, os republicanos têm tratado com uma certa ironia essa demora da Donald Trump, essa demora da Nancy Pelosi, essa relutância em recomendar os artigos de impeachment. Donald Trump chegou a dizer que Nancy Pelosi não tem pressa para entregar os artigos de impeachment, porque na verdade não tem caso contra ele, Então, claro, a gente fica de olho, mas ela deve sim recomendar os artigos em breve e talvez a gente tenha essa nova fase do processo de impeachment ainda na semana que vem, Vitor.